Nós vamos falar mais sobre essa questão toda da CPI da Covid, as investigações e denúncias com a Amanda Klein, comentarista aqui da PAN. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a você, aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom, Amanda, muito séria essa investigação toda em relação à Prevent Senior. A gente já tem uma CPI também aqui no município de São Paulo, a Alesp também tenta levar outra adiante, tem investigações em paralelo. Foi aí uma denúncia que surgiu de última hora em relação à CPI, mas agora eles estão querendo convocar novamente o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, por não ter divulgado, avançado com o estudo da Conitec. Eu queria saber se você acha que isso pode alterar a expectativa em relação ao relatório final. Nós temos um prazo já dado pela CPI para a conclusão dos trabalhos, falando aí em 50 indiciados e várias acusações de crimes contra o presidente Bolsonaro especificamente, não é? Exatamente, Denise. Eu acredito que isso não vai ter uma influência grande no relatório final, essa nova convocação do Marcelo Queiroga. Inclusive, eu falava há pouco com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, para perguntar se já há uma data para esse novo depoimento, se poderia acontecer amanhã ainda, na sexta-feira, ou se seria deixado para a semana que vem, depois do feriado de 12 de outubro, na terça. E ele me disse que essa decisão ainda será tomada, não há uma definição. Agora, eu entendo essa convocação do Marcelo Queiroga muito mais como uma prestação de contas que o ministro faz à sociedade por ele não ter respondido ao requerimento da própria CPI, que dava 48 horas, um pedido de explicações sobre a continuidade do programa de vacinação, de imunização no ano que vem, né? Então, o que vai acontecer? Quando acabar o programa de imunização nesse ano, teremos grande parte dos brasileiros vacinados, mas ano que vem, será necessário uma terceira dose, uma dose de reforço para um grupo mais amplo da população, além dos idosos, o que vai ser feito para os adolescentes, enfim, como será a continuidade desse programa de vacinação. Inclusive, esse instrumento foi adotado pela CPI justamente para não precisar reconvocar o ministro Marcelo Queiroga pela terceira vez. Só que o Ministério da Saúde deu de ombros, o ministro não respondeu ao requerimento, foi enviado na terça-feira, até hoje não respondeu, e aí os senadores, principalmente depois dessa decisão de hoje, né, em que seria aprovado, debatido no âmbito técnico, esse relatório da Conitec, que é justamente a comissão para a integração, a incorporação de remédios ao SUS, provavelmente cairia por terra toda a balela da cloroquina, né, porque esse relatório já vazou, inclusive, pelas mãos do nosso colega aqui de Jovem Pan, o Diogo Schelp, e esse relatório não iria recomendar a cloroquina, não recomenda a cloroquina nem para a fase inicial do tratamento, nem para a fase pré-hospitalar, como tratamento inicial ou tratamento precoce. E aí os senadores ficaram muito incomodados, porque essa reunião de hoje da Conitec, ou pelo menos esse ponto que previu o debate sobre esse estudo, foi suspensa. Então, os senadores acharam que valeria a reconvocação de Marcelo Queiroga por uma terceira vez. Esse trabalho da Conitec, no final das contas, poderia invalidar todo o esforço que foi feito para a utilização do kit Covid, defesa do kit Covid. Amanda, eu vou dar uma pausa agora para a gente conferir com o Túlio Amâncio exatamente o que seria esse trabalho da Conitec. Vamos conferir. Boa tarde a todo mundo. Essa convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pela terceira vez para depor aqui na CPI da pandemia, chegou de certa forma até a surpreender mesmo, viu? Porque a expectativa era seguir o cronograma que o presidente da comissão, senador Omar Aziz, havia passado, de que hoje seria o último dia de oitivas. Mas não foi assim. A convocação, né, o requerimento foi aprovado, então o ministro da Saúde deve vir prestar o depoimento. E essa convocação, dessa vez, tem tudo a ver com a Conitec. O que é a Conitec? Ela é um braço do Ministério da Saúde, é uma das secretarias e é composta por técnicos de outras secretarias do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E esses técnicos se reúnem e aprovam os medicamentos que são usados na rede pública. Só para vocês terem uma ideia, pelo menos na teoria, todo remédio que é distribuído nos postos de saúde do Brasil tem que ser aprovados pela Conitec. E hoje esse conselho iria se reunir e a expectativa é que emitisse um parecer contrário ao uso da cloroquina e dos outros medicamentos que compõem o kit Covid. Isso para qualquer estágio da doença. Um parecer já foi emitido em maio, contrário ao uso desses medicamentos em pacientes hospitalizados.
E agora a expectativa é que isso fosse acontecer, né, seguindo aí o que a ciência diz, o que a OMS diz, de que esses remédios não são eficientes contra a Covid-19 e que a Conitec recomendasse a suspensão do uso em qualquer estágio da doença. Só que esse tema foi tirado da pauta e, segundo os senadores, por Marcelo Queiroga. O ministro teria agido nos bastidores para tirar da pauta da Conitec, isso por orientação do presidente da República, Jair Bolsonaro, já que essa medida iria agir diretamente no que é chamado de tratamento precoce, algo que o presidente da República defende. Além de saber o que aconteceu para esse tema ser tirado da pauta da Conitec, os senadores querem saber também do ministro Queiroga como está o andamento, a preparação para a vacinação contra a Covid-19 no ano que vem, já que há a expectativa de mais doses, né, de reforço para toda a população. Por conta disso, por mais uma convocação, ainda não é certo dizer, não está claro se o prazo para entrega do relatório final por parte do senador Renan Calheiros vai ser alterado, né? Estava programado para entrega no dia 19 deste mês e a votação no dia 20. Mas como a data da convocação do ministro Queiroga ainda não está definida, então não ficou claro se a CPI irá se estender mais ou não. De Brasília, Túlio Amâncio. É exatamente isso que a gente estava falando, né, Amanda? Dessa possibilidade ou não de se estender por mais tempo para incluir alguma declaração adicional ou posicionamento do ministro, porque se houve interferência do Palácio em relação a essa questão da Conitec, aí fica mais complicada a situação, né? É persistir nessa questão do kit Covid. Eu acho que esse relatório já está em grande medida encaminhado. Até estava falando com algumas fontes hoje para saber quem são as pessoas, por exemplo, que serão indiciadas ao final desse relatório. Já tem até uma longa lista aqui, pessoas que com certeza vão aparecer. O indiciamento será pedido, serão próximo a 50, o próprio relator Renan Calheiros disse isso ontem. Então, assim, os ex-ministros da Saúde, Pazuello, ex-secretário executivo Elcio Franco, a médica secretária lá de Gestão e Saúde, a Mayra Pinheiro, né, que atuou fortemente pela cloroquina, conhecida como Capitã Cloroquina. Aí você tem os médicos negacionistas, como Anísio Yamaguchi e Paulo Zanotto, certamente eles aparecerão aí nesse relatório final com pedido de indiciamento. Depois você tem os executivos da Precisa, Medicamentos, do Fibbank, o Roberto Dias, que é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o deputado federal Ricardo Barros, e aí a estratégia da CPI vai ser mandar esses pedidos de indiciamento para várias instâncias, né, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Procuradoria-Geral da República, e tentar fazer uma pressão de cima para baixo, né, quer dizer, nos Ministérios Públicos Federais e Estaduais, para que essas investigações caminhem e avancem, e que dessa forma pressione o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a tomar alguma medida, fazer alguma coisa, embora todo mundo ache esse cenário o menos provável. Mas aí, voltando à história da convocação aí do Queiroga, não sei se ele poderia ser mais uma pessoa, se isso atrasaria, até fiz essa pergunta agora, não, aqui, ó, me responderam que não. Eu perguntei, muda o prazo, uma pessoa muito próxima ao Renan Calheiros, perguntei se muda o prazo do relatório com a convocação do Marcelo Queiroga, me respondeu assim, com o dedinho para baixo. Então, não. Então, o que está previsto? Que esse relatório, inicialmente, seja apresentado no dia 15, né, então vai ser sexta-feira que vem, ao grupo do G7, né, aqueles senadores do G7 terão acesso a esse relatório, podem fazer alguma sugestão de mudança, algum acréscimo, e aí o relatório final será apresentado no dia 19 e votado no dia 20. Então, por enquanto, esse cronograma, pelo que me responderam aqui, será mantido. Há uma certa expectativa em relação ao conteúdo efetivo desse relatório, Amanda, porque desde o começo a CPI foi acusada de ter um posicionamento político contrário ao presidente Bolsonaro, já um pré-posicionamento. Aliás, foi o que acabou motivando a CPI, né? Eles recorreram, inclusive, ao Supremo para que ela fosse instalada de fato e o Rodrigo Pacheco não tivesse alternativa, exatamente para investigar determinados procedimentos. Então, conseguiu incluir muitas outras denúncias em tentativas de aquisição irregular de vacina, gente querendo comprar vacina que não existia, vender, né, ganhar propina, uma série de coisas, interferências aí até no Ministério da Saúde. Agora, para
tirar esse carimbo aí de uma coisa pré-preparada, que já estava contra o presidente Bolsonaro, que tem uma conotação apenas política, vai ter de ter detalhamentos importantes se quiser que siga adiante, que não pare lá no PGR, né? Exatamente, Denise, por isso essa preocupação tão grande do relator Renan Calheiros e dos senadores ali mais proeminentes do G7 de ouvir diferentes grupos de juristas para dar um embasamento legal robusto e consistente para esse relatório final. E aí, então, você adotar a tipificação ali criminal e jurídica exata em cada um desses casos. Você tem que discriminar bem, né? Todos esses nomes que eu li, que devem constar no relatório final. Então, qual a participação deles, por que crime, por quais crimes devem ser investigados, que crimes teriam cometido. Lembrando que a CPI ela é um ponto de partida, ela não é o ponto final, e nem ela é um instrumento mais adequado para investigar determinados crimes, é porque ela era um único instrumento do qual se dispunha na época, porque o PGR se recusava a investigar o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde. Quando a gente fala que a CPI tinha um relatório pré-pronto, a gente tem que imaginar que ela foi instalada em abril, então você estava ali no ápice daquela segunda onda da pandemia, em que a gente chegou a ter mais de 3 mil mortes por dia, já tinha passado aquele horror vivido em Manaus e toda a discussão e debate sobre a cloroquina, embora todos os estudos já indicassem naquele momento que o tratamento precoce não funcionava. Então a gente vinha já num ambiente, num clima, num cenário de muitos desmandos e de certamente muita incompetência do governo federal para lidar com a pandemia. Então, por isso, eles acusam da CPI ser de oposição ou ter partido com relatório pré-pronto. É porque a gente estava, diferentemente de outras CPIs que são instaladas, a gente estava vivendo aquele momento, todo mundo sentindo na pele, já estava claro que possivelmente muitos crimes haviam sido cometidos por autoridades públicas, federais e estaduais. Por isso, a CPI nasce com o objetivo claro, definido, de investigar ações e omissões do governo federal. Mas daí por diante, a CPI avança imensamente, não só estabelecendo, definindo claramente os contornos do que foi essa incompetência, que foi uma incompetência muitas vezes calcada ali em objetivos financeiros, ideológicos, políticos, de não só negar a pandemia, não só porque se acreditava num negacionismo, ou porque era uma ideologia, mas por incompetência mesmo do governo federal, e que aquilo tinha uma forma sistemática de acontecer, e aí apareceram um gabinete paralelo, a teoria da imunidade de rebanho, aí você teve toda aquela crise humanitária de Manaus, que foi desnudada ali com tratamento precoce também levado, com os médicos voluntários, capitaneados pela Mayra Pinheiro, capitã cloroquina para Manaus. Então todas essas experiências, esses experimentos que foram feitos com a população brasileira como cobaia, a população amazonense, ficaram claros e se chegou também lá ali na fronteira da corrupção, e a compra da Covaxin, que custaria 1 bilhão e 600 milhões de reais aos cofres públicos, foi suspensa e depois cancelada pelos avanços e pelas descobertas da CPI. Tem alguns efeitos da CPI que a gente tem de registrar. Eu acho que o avanço da vacinação, da aquisição de vacinas, teve muita relação com a cobrança que foi feita logo de início, aqueles depoimentos da Pfizer, do pessoal do Butantan aqui em São Paulo, do descaso que o governo teve com a possibilidade de se comprar antecipadamente quando foram feitas as ofertas iniciais. Era um compromisso de compra que só se efetivaria se fosse comprovada e autorizada a utilização dessas vacinas. Então, acho que isso mudou um pouco. Né? Teve uma série de procedimentos, se interrompeu esse tipo de negociata que se tentava paralelamente ao Ministério da Saúde, era gente querendo se dar bem, de repente os nomes começaram a surgir, todas essas denúncias, e acabou dando uma freada nesse processo e se teve aí a compra da forma adequada, né? E agora se prepara também para garantir a continuidade da aquisição de vacina no próximo ano. A gente tem compromisso, inclusive, de produção de algumas vacinas aqui no Brasil, porque há sempre o risco de novas variantes, o tempo de imunidade está sendo testado na prática porque a pandemia impôs urgência em todas as experiências, as pesquisas. Então se sabe da imunidade, mas com o longo do tempo ela pode perder essa imunidade e podem surgir as novas variantes. Então o Brasil tem que estar preparado para uma continuidade do controle. Agora, Amanda, eu queria falar com você de um outro assunto. A ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski, tratada como informante pelo blogueiro Alan dos Santos, a Tatiana Bressan, é alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal hoje. Os policiais
vasculha o endereço dela em Brasília desde as 2 horas da tarde. Neste momento, ela está na Superintendência da Polícia Federal prestando depoimento. Mensagens obtidas pela CPI da pandemia mostram que Tatiana se colocou à disposição do blogueiro Alan dos Santos para vazar informações do STF. Ela era estagiária no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, lembrando que Alan é alvo de investigações do próprio STF e partiu de Santos estímulo, segundo as mensagens, para que ela atuasse como informante dele sobre assuntos que tramitavam na corte e no gabinete do ministro. Então, como é que você vê esse processo que mais uma vez se coloca aí como se quebra de sigilo da fonte? Acho que exatamente seja uma quebra de sigilo da fonte, né, Denise? Eu acho que a gente está confundindo duas coisas. Na troca de mensagens entre essa estagiária, Tatiane, e o blogueiro Alan dos Santos, ele mesmo usa a palavra informante, ele não usa a palavra fonte. Ele pergunta: você quer ser uma informante minha aí dentro? O que você assistiu de mais escabroso, de mais assustador no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski? Então, obviamente, isso parte de um cunho político, ideológico, e trata a suposta fonte como informante. E aí o inquérito das fake news, embora eu ache improvável que se avance muito nesse caso particular da estagiária, talvez se esteja fazendo aí um terremoto em copo d'água, mas assim, ela claramente não é uma fonte, é uma informante, né? Quando você tem uma fonte privilegiada em um determinado lugar, ela não precisa necessariamente agir como espiã. Ali a Tatiane queria ser usada pelo Alan dos Santos quase como alguém infiltrado no gabinete do Ricardo Lewandowski. Ela nem queria estar aí, ela estava tentando ser contratada pelo gabinete da deputada federal super bolsonarista Bia Kicis. Então ela estava ali quase que por um acaso, né, uma estagiária de 45 anos, quase que por acaso naquele gabinete, e agindo como uma espécie ali de espiã. Isso é completamente diferente de uma fonte, que é com quem o jornalista estabelece um vínculo, estabelece uma relação de confiança, e essa pessoa naturalmente trabalha ali, sei lá, para um determinado ministério, para um determinado governo, pode até fornecer informações privilegiadas pelo jornalista, pode até fazer críticas à empresa e tal, mas ela não é exatamente uma fonte. Eu acho que a gente precisa fazer essa distinção. Ela pode passar, inclusive, informações sigilosas referentes a processos, né? E aí, nesse caso, se caracterizaria Exatamente. crime de fato, né? Não é fonte, é informante passando informações sigilosas. Ele está tratando ela como fonte agora, mas num primeiro momento, a sugestão, o convite é para que ela fosse uma informante, né? Essa foi a proposta, está escrito isso com todas as letras. Então, o blogueiro Alan dos Santos está longe de ser um jornalista, ele não age como um jornalista, tem um método deliberado de espalhar e de disseminar desinformação e mentiras, então ele não pode ser tratado como um jornalista, porque ele não é um jornalista responsável, ele não está atento aos dois lados da notícia, ele não quer saber do outro lado e, principalmente, ele não está preocupado nem com a verdade, nem com a objetividade jornalística, por mais que você tenha um lado, por mais que você seja mais afeito à esquerda ou à direita, mas você tem que ter minimamente uma retórica jornalística, um comportamento jornalístico e prestar atenção a preceitos e a valores básicos do bom jornalismo. E isso ele nunca cultivou nem nunca praticou. É isso, ouvimos Amanda Klein. Amanda, muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada, Denise. Boa tarde a você e aos ouvintes.